Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Êxodo, capítulo 16, nos versos 2 ao 8, que diz assim: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Lendo essa passagem, na mesma hora eu anotei uma frase: que se Deus está te levando para Canaã, não tem por que ficar lembrando do tempo do Egito. Se você perceber que depois que os israelitas, fugiram do Egito, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles ficavam indo de uma cidade a outra pelo deserto. Aqui eles estavam indo de Elim para Sim, e aí eles iam de uma cidade a outra, de uma cidade a outra. Perdão. E nesse percurso, eles depararam reclamando, questionando, sabe? Ai, eu tô passando fome. Ai, não tem água. A gente só anda sem um rumo, sem uma direção. E quem dera o Senhor tivesse nos matado no Egito, que a gente não estaria passando por isso aqui agora. Porque no Egito, a gente tinha comida à vontade. No Egito, a gente sentava e comia o quanto quisesse, mas aqui nós vamos morrer de fome. Vocês, eles disseram isso para Arão e Moisés, vocês nos trouxeram aqui para fazer com que essa multidão morresse de fome. E aí o Senhor escuta as queixas deste povo. E ele manda pão do céu, ele manda carne à vontade para eles comerem, de acordo com as instruções que o Senhor deixou. E vendo isso, Deus ministrou essa frase no meu coração: se Deus está te levando para Canaã, não tem por que ficar lembrando dos tempos de Egito. Aqui, Deus estava levando o seu povo para o cumprimento de sua promessa, para a terra que o Senhor iria dar para aquele povo como herança, Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Sabe, a terra que o Senhor separou para o teu povo. E no trajeto, esse povo começou a lembrar do tempo do Egito. Esse povo começou a levar para o passado. Mas por quê? Se eu estou rumo à minha promessa, qual o sentido de eu ficar lembrando do passado? Sabe, para eles talvez fosse bom ter comida à vontade, sentar e comer, mas se eles não se lembram, a gente lembra, porque a gente leu a história. No Egito, eles eram escravos. No Egito, eles não se fartavam porque eles eram importantes. Não, eles eram escravos. Então, se eu tô no caminho rumo à minha promessa, por que eu vou ficar lembrando do tempo de escravidão? Por que eu vou ficar lembrando do tempo onde eu era explorado, onde eu era maltratado, onde eu era tratado como nada nem ninguém? Se eu estou no caminho da minha promessa, apesar dos obstáculos, apesar dos desafios, por que ficar olhando para o tempo do Egito? Sabe, foi isso que Deus ministrou no meu coração. Se Deus está te levando para Canaã, para a terra prometida, para a promessa, por que você vai ficar lembrando do tempo de escravidão no Egito? Sabe, é igual eu já escutei pessoas que se desviaram da presença do Senhor e falaram: eu tô melhor aqui no mundo agora do que quando eu tava na presença de Deus.
Ou a pessoa está na presença de Deus, está enfrentando algum momento de dificuldade, aí vai falar, porque no mundo eu não tinha esse problema. Se Deus está te levando para a terra prometida, para Canaã, por que ficar lembrando do tempo do Egito? Em nenhum momento Jesus disse que a caminhada seria fácil. Em nenhum momento Jesus disse que tudo na nossa vida, a partir do momento que a gente aceitasse Ele, não teria problema. E seria mil maravilhas. E seria... Não! Jesus nos disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus nos disse. Então, nós estamos no caminho da nossa promessa. Nós estamos indo para Canaã, para a terra prometida. Não vai ser mil maravilhas. Primeiro, aquele povo estava no deserto. O deserto é quente. O deserto tem água, mas são em pontos assim muito específicos. São os oásis, né? Então, aquele povo estava em condições não muito favoráveis, mas eles estavam indo rumo à promessa. O processo, a trajetória para chegar à promessa não é fácil, porque a trajetória ela vai revelando quem é você. E muitas vezes na trajetória da promessa nós somos como os israelitas. Nós ficamos olhando para o passado. Nós ficamos olhando para o tempo da escravidão, quando você era escravo do pecado e achava que era livre. Quando você era escravo do mundo e achava que era feliz. Então por quê? Sabe, quem somos nós na trajetória para a nossa promessa? Será que nós somos como os israelitas que reclamavam, que ficavam revivendo os tempos do passado, que ficavam olhando para o tempo de escravidão como se fosse mil maravilhas porque eles tinham alimento? Ou nós somos como Moisés e Arão, que escutaram a voz do Senhor? Você não vê em nenhum momento Moisés e Arão reclamando. O tempo inteiro Moisés está em contato com o Senhor. O Senhor fala, Moisés escuta, transmite a Arão e Arão transmite ao povo. Quem somos nós na trajetória para a nossa promessa? Sabe, nós estamos indo. Você vai chegar. Não importa quanto tempo leve. Sabe, mas a trajetória revela quem nós somos, quem nós temos sido rumo à nossa promessa. Será que nós temos reclamado, nós temos murmurado, nós temos olhado para o passado, sabe? Ai, se o Senhor não tivesse sei o que, eu estaria bem melhor. Porque lá no mundo eu estava bem melhor. Ai, porque é muita luta, é muito... Claro, Jesus nos disse por amor a mim. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, mas não se preocupem, porque eu darei a vocês a palavra certa que vocês... Eu colocarei na boca de vocês o que vocês irão se dizer. Então não se preocupe com argumentos, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque eu colocarei em vocês. Então, que a gente possa refletir, sabe? Deus está te guiando rumo à terra prometida. Rumo a Canaã, é para lá que nós vamos, para a nossa promessa. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Então nós estamos rumo à nossa promessa. Você está caminhando em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Mas qual tem sido o teu comportamento nessa trajetória? Você tem sido como esse povo, reclamando, relembrando do passado, achando que quando estava fora de Jesus, quando estava em um outro lugar, em uma outra situação, era melhor do que rumo à promessa? Ou você tem se preocupado em escutar a voz do Espírito Santo te direcionando? Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Ontem eu estava planejando como ia ser as gravações dos vídeos em 2024. E Deus colocou no meu coração, deixa o Espírito Santo dirigir o seu ano. Sabe, até aqui você tentou de uma determinada forma. Até aqui você tentou do seu jeito. Até aqui você tentou com as suas próprias forças. Mas neste novo ano tem uma nova atitude. Tem uma nova posição. Tome uma nova decisão. E essa nova decisão é deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. Então, em situações de deserto, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Em rumo à promessa, escute a voz do Espírito Santo a te dizer... Sabe, o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. Deus estava com aquele povo. De dia Ele colocou uma nuvem para que os guiassem, sabe? Para que fizesse sombra, para que Ele trouxesse, sabe? Uma brisa, uma sombra, sabe? De noite Ele colocou uma coluna de fogo para iluminar o caminho daquele povo. Então o Senhor estava com aquele povo assim como o Senhor está com você. Não importa os obstáculos que você tem encontrado. No meio do caminho, na trajetória, você está indo rumo à promessa. Então pare de olhar para o passado. Pare de olhar para como você era no mundo. Você, sabe, não.
Você está vivendo uma nova vida com Jesus. Então foque. Não tire o seu foco do alvo. Seu alvo é Cristo. E você está caminhando rumo à promessa. Você está caminhando rumo a Canaã. E não vai ser fácil, porque o processo para alcançarmos a promessa, ele nos molda, ele nos testa, ele nos prova. Aqui o Senhor fala, vou, derramar alimento, maná do céu, e vou ver se vocês seguem ou não as minhas instruções. Então o Senhor iria realizar um milagre, mas ele deixou instruções para ver se o povo seguia ou não aquilo que ele deixou. E pasmem, muitos não seguiram. O Senhor falou, peguem o necessário para aquele dia. Não guardem nada para amanhã. Ainda teve uns abençoados que guardaram. Quando foi no outro dia, aquilo tinha enchido de bicho e estava cheirando mal. O Senhor falou, juntem no sexto dia, vocês vão juntar em dobro o que vocês pegaram nos últimos dias, porque o sétimo dia é o dia de descanso, não haverá nada, vocês vão e não acharão. E ainda teve uns abençoados que foram lá buscar o alimento e não acharam, porque o Senhor foi testar aquele povo. E o Senhor tem nos testado a todo momento. Então, que na trajetória para nossa promessa, nós sejamos testados, provados e sairemos aprovados. Então, sabe, que você possa refletir. Você está indo rumo a Canaã. Por que você vai ficar lembrando do Egito? Você está caminhando rumo à tua promessa. Por que ficar lembrando do passado, que você fazia, que você acontecia? Talvez você achava que no mundo você era mais feliz porque não tinha problema, porque não tinha nada. Você está indo rumo aos sonhos de Deus para a sua vida. Então se foque nisso. Se foque na voz do Espírito Santo a te guiar, a te direcionar. Sabe, abafa as vozes que tentam te enganar, que tentam te seduzir, que tentam te afastar da presença de Deus, que tentam te fazer desviar deste caminho da promessa. Sabe, mantenha os seus olhos fixos em Deus. Siga firme. Persevere, vá. Mantenha os seus olhos fixos no alvo que é Cristo e siga rumo à tua promessa. Você vai viver as promessas de Deus para a sua vida, mas se você perseverar, se você parar de ficar olhando para o passado, se você parar de ficar olhando para o tempo de Egito como aquele povo, o Senhor te prometeu e o Senhor irá cumprir. Então creia nas promessas do Senhor, creia que você já está na trajetória rumo à sua promessa e comece a se posicionar, comece a pedir ao Espírito Santo que sensibilize os seus ouvidos para você escutar a direção do Espírito ao teu respeito. Peça que sensibilize o seu coração para que Deus possa confirmar aquilo que você deve ou não fazer, aquilo que é ou não a aprovação dele. Isso é discernimento espiritual. Não é, não sei se é de Deus, isso não é. Quando é de Deus, você vai saber. E isso é com sensibilidade espiritual, com discernimento. Então peça ao Senhor, sabe? Creia. Você está rumo à tua promessa. Você vai alcançar a terra prometida. Mas se você perseverar, se você confiar em Deus, se você aprender a depender nele, porque deserto é lugar de dependência. Deserto não tem onde você procurar outros recursos. Então, creia, confia, dependa e persevere. Não perca o seu foco, não perca o seu alvo. Se Deus está te levando para Canaã, se Deus está te levando rumo à terra prometida, se Deus está te levando em direção à tua promessa, não tem por que olhar para o passado, não tem por que ficar olhando para o tempo de Egito, não tem por que ficar olhando para o tempo onde você era escravo do mundo, escravo do pecado e ficar relembrando. Não, foque. Foque na tua promessa, foque em Deus, foque naquilo que o Espírito Santo está te dizendo nesta manhã. Se Deus está te levando para Canaã, não tem por que ficar lembrando dos tempos de Egito. Deus tem promessas para a tua vida. Creia nesta palavra e prossiga em direção ao teu alvo. O teu alvo é Cristo. E é indo em direção a Ele que você alcança as promessas. É indo em direção a Ele que você alcança as bênçãos de Deus. Quanto mais a gente se achega para perto de Deus, mais a gente se aproxima daquilo que Ele tem para as nossas vidas, dos sonhos, dos projetos, das bênçãos. Então busque a cada dia estar mais próximo
de Deus. Busque a cada dia dar um passo a mais na sua caminhada com Cristo. Busque a cada dia mergulhar um pouco mais profundo no seu relacionamento com Ele. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te guie, te direcione e te guarde neste dia de hoje. Um grande beijo e até amanhã.